Bom, boa noite, pessoal. A gente está iniciando hoje a live Insisto ou Desisto do projeto Repensando o Negócio. A gente vai dar um tempo aqui para o pessoal chegando, podendo participar da live também. É a conversa minha com o Cláudio Scora. Olá, boa noite a todos e a todas, tudo bem? Eu também vou aproveitar aqui para divulgar um pouco o link da live para... Isso. Também estou postando aqui no evento. Já tem gente aí, o Moacir já curtiu. Matando a saudade do pessoal do Unibrasil. O Anderson, o Orlando, o pessoal tá chegando. Eu estou na minha segunda conversa do dia. Agora, acabei de terminar uma conversa que eu tive justamente sobre a questão do empreendedorismo brasileiro, mas para estudantes aqui da Argentina, onde eu resido hoje. E foi muito importante a troca de opiniões, informações que nós tivemos com esses estudantes aí lá do sul da Argentina, acho cerca de 3 horas aqui de Buenos Aires. Então, só tenho que mudar o idioma, sair do portunhol e agora tentar falar em português, sem colocar palavras em espanhol no meio, porque às vezes a cabeça falha. A Argentina também está no processo de fechou, até bem mais intenso que o Brasil, né? Então, acredito que também os empreendedores estão passando por desafios semelhantes aos nossos, né? Sim, aqui também o governo teve uma medida mais restrita em relação ao Covid, principalmente no que diz respeito à restrição de circulação de pessoas. Foi feito mesmo um lockdown, ou seja, as pessoas todas estão em casa e para você sair de casa você tem que ter uma justificativa governamental, aliás, uma justificativa da empresa para isso. Então, e há bloqueios nas estradas, caso você seja pego, há a possibilidade de prisão e multa a partir de uma decisão governamental de manter todas as pessoas em casa. Como resultado disso, tem desde o começo da epidemia cerca de 200 falecimentos de pessoas. Esse não é o número diário, não, é o total, desde 237, se não me engano. O que mostra que o lockdown para a redução dos danos do Covid efetivamente dá muito resultado. Por outro lado, você tem uma situação econômica que já era grave, maior ainda, né? Mas, conforme o discurso do presidente argentino, não há trade-off, ou seja, não há negociação entre economia e saúde. Esse tipo de pensamento, para eles, não existe. Não existe uma dicotomia nisso. A aposta da Argentina foi a aposta pela saúde e depois pagar os custos que isso possa depois trazer. E o povo argentino entendeu, inclusive a oposição ao atual presidente entendeu que o caminho é esse, obviamente, que agora estão todos pensando e querendo sair
disso, entender como sair desse lockdown, desse isolamento social e começar a ter a vida cotidiana a partir do momento que a infraestrutura de suporte já foi criada. A Argentina entrou num momento semelhante ao do Brasil, de começar a fechar, mas lá fechou com seriedade, e agora está podendo, de fato, debater em abrir, enquanto aqui no Brasil a gente está vendo a ocupação de UTI aumentar, todo o risco da saúde também. Então, mostra que até da perspectiva econômica, cuidar primeiro da vida é melhor, porque aí depois você pode, com mais segurança, sem o medo de voltar à pandemia, falar em reabrir com segurança. Então, aqui o Brasil fez a escolha pela metade, tem o desafio econômico, que teria de qualquer maneira, quem pudesse começar a ficar em casa também, mesmo se não tivesse nenhuma ação de quarentena, as pessoas com medo vão ficando em casa naturalmente, então a economia muda, e a gente não vence o desafio, não vence a pandemia. Então, acho que esse é uma consequência das más escolhas, não? Pessoal, obrigado todo mundo que está chegando aí, o Moacir, a Jéssica, a Carla, a Maíra, a Maria Cecília, o pessoal que está curtindo também, compartilhando, muito obrigado. Essa é a primeira live de um projeto Repensando o Negócio, que surgiu de uma vontade minha de poder ajudar nesse momento de crise. Então, acho que todo mundo está angustiado, muitas pessoas estão tentando colaborar, tem gente levando marmita para morador de rua, distribuindo cesta básica, vale quarentena, tem uma série de iniciativas muito legais, costurando máscaras, distribuindo pela cidade, e eu entendi que a forma que eu poderia contribuir era falar um pouco de gestão e chamar amigos para falar de gestão e para dialogar com os empreendedores, de poder fazer essas mentorias também, de conversar individualmente com empreendedores que estão passando dificuldade. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente está passando, e não adianta não falar. Até o primeiro tema de hoje, de falar de cenários, é para vencer um pouco esse medo. Às vezes a gente acha que não falando de alguma coisa é uma forma de poder vencer com mais facilidade o desafio. Mas a forma mais efetiva de vencer o desafio é quando a gente começa a falar sobre ele e entender ele. Então, hoje é uma conversa com o Claudio Scora, que é um amigo que já trabalhei junto como coordenador, ele foi meu diretor também. A gente já conversou bastante de ensino, educação, e sempre conversava junto de política, economia, e tudo aquilo que move e afeta a nossa vida. Então, Scora, se apresenta um pouco aí quem é o Scora. Bom, sou Claudio Scora, sou formado em administração e economia, fiz as duas universidades ao mesmo tempo, uma de manhã e outra de noite. Desde então, meu conceito de horário de trabalho e horário de estudo nunca mais foi o mesmo. Fiz meu mestrado em administração na Universidade Federal e hoje, depois disso, fui trabalhar, não que eu não trabalhasse antes, mas fui trabalhar na educação, ocupando posições de gestão em universidades em Curitiba, Londrina, Florianópolis, por cerca de 20 anos, que também é o meu tempo de experiência, mais de 20 anos, que é meu tempo de experiência como professor na área de gestão. E há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, eu, por uma opção de trabalho da minha esposa, me mudei aqui para a Argentina e faço meu doutorado em administração aqui e continuo trabalhando para algumas atividades no Brasil e outras por aqui. Sou uma pessoa preocupada com os aspectos atuais e do momento econômico atual, mas eu penso realmente que isso tudo deve acontecer para que a gente saia como pessoas melhores do que entramos nessa pandemia.
se não pensarmos numa postura positiva e criativa em relação a esse momento que a gente está vivendo, então, efetivamente, a gente não está levando nada de bom depois que isso tudo passar. E é por isso que me motiva a ideia de estar aqui apresentando um pouco da minha fala, do que eu penso, e colaborando depois até neste projeto, justamente para ajudar as pessoas a refletirem, pensarem e tentarem construir ideias melhores para seus negócios e, por que não dizer, para as suas vidas. Obrigado, Scora, por aceitar o convite, por poder vir bater esse papo com a gente também. Nós fizemos um roteiro de alguns temas para conversar, para falar, mas fique à vontade também para fazer perguntas. Algumas a gente consegue responder agora na live, se não conseguir responder aqui, depois eu vou respondendo individualmente ou no privado também, a gente continua essa conversa. O primeiro ponto que a gente definiu para conversar foi falar sobre imaginar cenários, o que vai acontecer no futuro. Acho que a melhor maneira da gente conseguir reagir é conseguir pensar nisso. Hoje tem começado a se falar cada vez mais de como vão ser os negócios pós-pandemia. E aqui eu queria que a gente pensasse um pouco também como vão ser durante a pandemia. A gente já tem ouvido falar de permanecer, as aulas voltarem só em agosto, a gente está início de maio, está fechado muitas coisas desde março, as escolas, por exemplo. Tem outros setores que não sabem se retomam atividades esse ano, principalmente os que envolvem aglomeração. Então, como que vai estar o teu setor em agosto desse ano? Como que vai estar o teu setor em janeiro do ano que vem? Eu acho que é importante a gente começar a pensar, entender qual é esse cenário, para daí poder se preparar. É fundamental para a gente poder tomar decisões melhores, entender qual é o futuro que nos espera. Eu vou dar 2 exemplos. Um eu já tinha rascunhado esses dias, outro aconteceu hoje comigo. Primeiro exemplo, hoje na hora do almoço. Hoje de manhã eu estava com a minha filha e era o responsável pelo almoço. A minha cabeça ia fazer arroz, lentilha, uma carne e abóbora. Eu piquei alho, cebola, comecei o arroz, refoguei para a lentilha e na hora de colocar a lentilha na panela não tinha mais lentilha. E eu travei. Eu comecei a pensar em outras alternativas que tivesse que cozinhar. Olhei na gaveta que ficava a lentilha, vi grão de bico, feijão branco, e acabei tomando uma decisão entre esses 2. Detalhe, a gente tinha feijão congelado que eu poderia ter utilizado o mesmo processo para poder fazer e continuar a cozinhar. Mas como eu não tinha... Na minha cabeça estava muito claro que era lentilha, a hora que eu não acho a lentilha, eu travo. E isso é importante pensar cenários diferentes. Um outro exemplo de cenário, de como é importante a gente pensar no que pode acontecer para tomar decisões melhores, é no campo esportivo. No ensino médio eu jogava futsal, treinava bastante, jogava pelo município, e eu era goleiro. E uma das piores coisas para o goleiro no futsal é contra-ataque. 2 atacantes com um defensor teu e você. A tendência sempre é que o defensor marque o jogador com a bola. E você, como goleiro, também tem que ficar o tempo inteiro esperando o chute para que você defenda o gol. Então, você não pode marcar o sem a bola. Você ficar refém de marcar o jogador com a bola também. Se os 2 vão marcar a pessoa com a bola, toca para o outro chuta com o gol livre. Esse é um movimento muito comum em contra-ataque rápido no futsal. Quando eu fui treinando, ganhando confiança dos zagueiros, a minha fala sempre era: corta a linha do passe. Em vez do jogador se preocupar em marcar quem estava com a bola, o da minha equipe, ele se preocupava em não deixar o outro receber. Defender o jogador que estava com a bola era responsabilidade minha. Então eu tinha uma responsabilidade com o jogador, ele cortando a linha do passe tinha responsabilidade com outro jogador. Cada um ficava responsável por um, ao invés dos 2 ficarem responsáveis pelo mesmo. Em 80%, 90% das vezes a gente não tomava gol. No outro cenário de ele marcar a bola, a gente tomava gol metade das vezes. Era muito mais difícil. Mas na hora do contra-ataque, no desespero, o natural do zagueiro é correr para quem está com a bola.
Então, quando a gente não para pensar no cenário com antecedência, a gente toma decisões piores, como eu tomei hoje na substituição da lentilha, como o zagueiro toma quando vai correr direto para o atacante com a bola. Por isso que é importante a gente falar de cenários. E pense em cenários negativos, ouça as lives do Átila, pensa no pior cenário que pode acontecer no Brasil e como isso vai impactar no teu setor. Se no teu setor vier um lockdown para valer, qual o impacto que isso vai gerar? Se ficar na quarentena atual, como eu imagino que é a tendência aqui no Paraná, como que você pode fazer a tua atividade de uma maneira segura? Quando que vai retomar? Em que momento? Como que você vai retomar essa atividade? Então, quanto mais você pensar em cenários, mais preparado você está para tomar uma decisão quando esse cenário acontece. E você não sai desesperado, cozinhando a primeira coisa que você encontra na gaveta, e você não sai desesperado correndo atrás do atacante. Então, pensar cenários é o primeiro passo para você pensar soluções para esses cenários. Sim, eu achei muito interessante essa questão a respeito de pensar cenários, mas eu queria fazer uma observação, José, que às vezes algumas pessoas, principalmente os pequenos empresários, o dono de pequeno negócio, tendem a imaginar que pensar diferentes cenários para o seu negócio é algo muito complexo, algo muito difícil de fazer. E, de fato, se você pensa em grandes corporações, né, e que utilizam metodologias já totalmente definidas para isso, é verdade. Agora, uma vez que você tem um negócio que atende a um determinado número de clientes e você conhece clientes frequentes do seu empreendimento, do seu negócio, do seu serviço, construir um cenário possível para ele basta ser feito a partir de ouvir o seu cliente. E quando eu digo ouvir, efetivamente nesse momento em que as pessoas ou estão em casa ou deveriam estar em casa, é fazer um contato. Por exemplo, a partir de uma base de informações por WhatsApp, se você tem isso coletado, a partir de promoções que já fez, ou ainda você vende produtos por WhatsApp, não custa tentar estabelecer um tipo de diálogo para descobrir e conversar com essas pessoas sobre como elas estão vendo a pandemia, que tipo de atividades elas estão fazendo, como elas imaginam. Por quê? Numa pequena empresa, o comportamento futuro do cliente é o mais importante para determinar a rentabilidade ou, dentro do que a gente está colocando como discussão aqui, se ele deve insistir ou desistir do que ele está fazendo. E, ao mesmo tempo em que ele faz esse contato com o cliente, é importante ele, penso, até como uma possibilidade de mostrar como a sua organização, a sua empresa, está cuidando do cliente em relação ao corona, a abordagem inicial para se conversar com as pessoas é justamente isso, mostrando o que de fato a empresa tem feito para proteger o cliente do coronavírus, né, do Covid-19, a partir de suas atitudes e dos seus serviços. Então, se ele tem uma pizzaria, uma lanchonete, um restaurante, está fazendo serviços de delivery, como isso está sendo feito? Então, ao mesmo tempo que ele apresenta a forma como ele está cuidando do cliente ao realizar suas atividades, ele aproveita para escutar, ouvir, conversar, bater um papo com um grupo de clientes aleatórios, para que, de fato, possa, a partir da mentalidade dos clientes, saber se esse cliente perdeu renda, se ele também teve corte nos seus rendimentos, se ele está trabalhando em casa, ou seja, todo esse volume de informações vai fazer com que ele possa ter uma percepção melhor para entender os passos futuros. É um pouco distinto, e por isso eu louvo sua atitude de prestar uma rede de mentoria e de ajuda aos empresários, a gente falar de casos específicos, né? E a partir da fala tentar abarcar a realidade de todo mundo. Isso é totalmente inviável, porque as particularidades e os tipos de organizações e de negócios é extremamente grande. Mas, ao mesmo tempo, não é bom ficar na generalidade, né?
porque você acaba perdendo conteúdo e fica sendo uma fala vazia. Então, a tua intenção de fazer um grupo de pessoas que queiram ser mentores e ajudar as pessoas a pensar, eu acho extremamente válido para você pessoalizar esse tipo de dica, esse tipo de fala que a gente está falando aqui. Eu posso até ter minha base de clientes, mas eu não sei como redigir um texto, eu não sei como abordar, eu não sei que pergunta fazer. Então, pessoas que se envolvem em projetos de bem e para o bem como esse, né? E tantos outros amigos que você tem aí que querem ajudar realmente, colocar a mão na massa para fazer a diferença, eu acho extremamente interessante e importante para que a gente saia do discurso geral e possa, de fato, atuar na ajuda específica que cada um está precisando. Aproveitando que o Scora falou da ideia da mentoria, eu estou postando o link de um formulário ali nos comentários, quem tiver interesse. Então, a ideia o projeto tem duas frentes, tem essas lives, conversas semanais, que é provocar uma reflexão, abrir o olho de algum ponto específico, e também criar essa rede de mentores para apoiar empreendedores. Que às vezes uma conversa é simples, eu tenho percebido isso nas atividades, nos momentos que eu paro para conversar com alguém que está na prática, de como algumas perguntas que para nós que estão de fora são óbvias, podem mudar a vida de quem está precisando tomar decisão. E aqui essas perguntas, o Scora destacou bem também o cliente nesse papel. Eu acho que é fundamental a gente entender também o medo dele. Entender se o que a gente faz ainda está gerando valor e de que forma a gente pode entregar o valor nesse momento. Citou exemplo de comida, de refeição. Eu acho que um dos principais medos hoje que fizeram muitos parar de consumir em restaurantes, restaurante não dá a princípio pelo contato, mas o delivery também às vezes, será que tem contaminação na comida ou não? Então, de alguma maneira, mostrar o quanto é seguro, como é o teu processo. Falar com o cliente mostra o medo que ele está sentindo, ele vai mostrar o medo que está sentindo. E aí você pode criar ações de intervenção para dar resposta para esses medos. E às vezes também o cliente vai ajudar você a repensar o teu negócio. Porque ele vai falar, cara, isso eu não estou mais precisando agora, mas tem outra atividade que eu não estou encontrando que correlata a tua área. De repente você pode repensar o teu negócio nesse processo de escuta. Então acho que é um grande desafio também a gente parar para escutar o cliente e para ele nos ajudar a construir esses cenários. Realmente não precisa ser algo complexo. O cenário pode ser o que você está imaginando ali na tua casa, mas para escrever eles, para colocar no papel, pega uma folha em branco e escreve o que pode acontecer se continuar desse jeito, se fechar mais, se liberar um pouco mais, como que eu vou me preparar? Será que eu posso criar alguma rotina de limpeza para deixar o meu ambiente físico mais seguro? Como que é todo esse processo? E se o Brasil passar por um enfrentamento mais difícil da crise? Como a gente está vendo crescimento sem controle agora, quando a maioria dos países já estão começando a dobrar um pouco mais a curva, a nossa continua a subir. Se fechar ainda mais, se a gente precisar fechar mais para cuidar das vidas, o que eu posso fazer? E eu acho que não tem... A gente pensa muito em continuar do mesmo jeito, olha muito para o fracasso. Se eu tiver que parar, se eu tiver que tomar alguma decisão assim, eu vou ser o maior fracassado do mundo. Não, pense isso também de você, eventualmente, até parar o teu negócio. Dependendo do tempo que você tiver, será que você pode se dedicar a alguma outra atividade para gerar renda nesse período? Eu imagino que tem negócios que vão passar por um processo de ressignificação, de como essa mudança vai impactar, e às vezes vai impactar mesmo de não vai dar para continuar. A gente tem que buscar alguma outra forma de gerar renda, vai ter que contar com a poupança que fez anteriormente, ou com o apoio da família, de amigos. Eu acho que a gente também tem que desmistificar um pouco essa questão de quem precisa de apoio é quem é folgado, que tem dentro de uma cultura brasileira muito isso de
quem está precisando de ajuda é porque não se esforça o suficiente. Às vezes é porque está passando por um momento difícil, como agora todos estamos. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que passar e também entender como lidar um pouco com isso. A Mariana Cristina fez uma pergunta aqui mas os cenários estão bem instáveis. Como devo lidar? Eu acho que a primeira forma é de não acreditar num cenário único. Então, de preparar para diferentes cenários. De abertura, de fechamento mais forte, de continuar no estágio atual, de fechamento prolongado até agosto, setembro, de retomada gradual. Então, pensar em cenários é não ter essa resposta pronta, é justamente olhar opções alternativas, tem cenário A, tem cenário B, tem cenário C. O que eu faço quando eu penso em cada um deles? A ideia do cenário é imaginar eles para imaginar decisões. Então, não é simplesmente fazer aposta. Agora eu acho que o jogo vai ser 1-0, então, se não for 1-0, eu sou um fracassado, me dei mal. Não, a explicação né, do Garrincha na Copa de 58, né, quando o técnico falou para ele, olha, nós vamos jogar assim, 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 daí ele falou assim, tá, mas você combinou isso com o time adversário, né? Ou seja, pensar em cenário não é pensar numa única possibilidade, é ter uma possibilidade de imaginar diferentes possibilidades, mesmo que elas não ocorram, justamente para criar uma capacidade de resiliência às possíveis mudanças que podem vir, que talvez não configurem o cenário em si, mas, de fato, criar em você uma capacidade de se adaptar e criar soluções mais rapidamente. Então, desculpa te interromper, mas, José, mas pensar em cenários distintos mais do que o processo em si, e isso sempre eu penso muito em gestão, mais do que o processo, o resultado em si de colocar isso no papel, desenhar e ficar imaginando, e se acontecer isso, se aconteceu, eu vou para cá, eu vou para lá, você mentalizar e desenvolver a capacidade de planejar e tomar decisão a partir de cenários, que é feito a partir, obviamente, da prática cotidiana de se imaginar diferentes possibilidades. Uhum. É justamente isso, quando o cenário é para me preparar para tomar decisão melhor. Então, quanto mais cenários eu imagino, mais preparado eu estou para quando ele acontecer, quando ele chegar. Ele deixa de ser a surpresa. Eu acho que agora na pandemia a gente está vendo como é difícil tomar decisão no susto, porque ninguém no Brasil esperava, a América do Sul inteira, que a pandemia fosse chegar aqui. Já tinha tido algumas na Ásia, mas a gente nem tinha ouvido falar direito. O Covid é a primeira vez que está na memória de todo mundo. SARS era algo que nem lembro o que era. Como brinco amigo meu, é de comer ou de passar no cabelo. A gente não pensava que isso podia chegar. Chegou, e aí a gente tem que tomar decisão no susto. Então, olhar esses cenários diferentes para poder tentar nos preparar para construir ele, para poder agir quando ele chegar, seja de abertura maior, seja de um fechamento mais prolongado, para não nos assustar. E aí o Scora preparou algumas dicas aí também para poder enfrentar esses desafios quando pensar em cenário, de ser resiliente, então, de fazer atitudes que promovem engajamento. Eu acho que quando ele fala dos clientes, já tem um pouco esse papel. Envolva os clientes no processo de repensar. Eu acho que a gente tem visto muito essa questão colaborativa na sociedade. Então, a gente trazer o cliente para ajudar a repensar junto, engajar ele, é um papel bem importante, né? Eu quero crer, né, que as pessoas vão lembrar disso tudo que está acontecendo, tanto na sua lembrança imediata, quanto na lembrança futura, né, aquelas pessoas que se importaram de fato com o que está acontecendo
e mostraram que realmente se importaram. Isso que você falou hoje do delivery, por exemplo, né? Eu tenho restrição de comprar produtos em delivery ou receber produtos na minha casa, mesmo aqui na Argentina, onde eu resido hoje, porque, de fato, eu não sei se a pessoa tomou os cuidados. E hoje a tecnologia, para que você informe o seu consumidor, é tão rápida que basta uma leve filmagem mostrando o processo produtivo por exemplo, elaboração de uma comida e de todos os cuidados que teve para me tranquilizar e saber, opa, essa pessoa pensou em mim enquanto cliente, querendo trazer um produto que me, de uma certa forma, tranquiliza para que eu possa continuar consumindo por parte dela. E muito se fala também a respeito do home office, do trabalho remoto, que, como alternativa, as pessoas estão fazendo, estão utilizando. E aqui, um pouco até para ajudar nessa questão da construção do cenário, eu penso, e andei lendo um pouco mais sobre isso, em como construir, a partir dos seus colaboradores, né, e engajar seus colaboradores em serem agentes de combate à crise, né, criando um plano de combate às possibilidades que acontecerem, fazer com que eles se tornem parte de um processo como esse. Então, é uma questão de, por exemplo, como você falou, vamos imaginar que continue a situação do jeito que está, de uma restrição, digamos assim, mais frouxa, né? Como está acontecendo hoje. Ou se abre a possibilidade total das pessoas transitarem, mas mesmo assim muitos dos teus clientes vão ficar em casa. E eu penso que ficarão mais ainda depois que perceberem os resultados de uma abertura maior de circulação. E, por último, uma situação como essa de lockdown total, ou seja, fechamento total, como nós temos hoje aqui na Argentina. Então, construir um plano de combate a essas três situações é algo válido, fazendo com que engaje seus colaboradores, porque, de fato, existem duas fontes que garantem sucesso para uma empresa. O trabalhador, né, o colaborador e o cliente. Se o empresário não olhar para esses públicos e pensar apenas em si nesse momento, pode ter certeza que é melhor, então, desistir. Porque as respostas e a possibilidade de sair desse momento vai ser dado a partir da ação dos colaboradores e dos resultados que o cliente vai dar para a organização. Então, o momento de se aproximar e mostrar que um empresário se preocupa de fato com o seu público, seu colaborador e seu consumidor, né, é esse. E mostrar isso a partir do cuidado que se tem em tentar, no máximo, continuar com a oferta do trabalho e também com os cuidados que você tem para não impactar o seu consumidor. A Mariana fez uma pergunta ou um relato que, nesse momento, ela está fazendo todos os cenários e tomando a decisão em cima, baseada nos cenários mais críticos. É uma atitude bem coerente no cenário que a gente tem tanta incerteza, olhar para, se o pior acontecer, como que eu vou me preparar, o que eu devo fazer prevendo o pior. Se melhorar, você vai conseguir rapidamente, principalmente pensando em diferentes cenários, você se ajusta com mais facilidade. Então, você tem essa possibilidade de poder retomar, poder se adaptar dentro desse novo contexto. Eu entendo que é uma atitude coerente nesse momento de tanta incerteza. Uma das consequências da incerteza é a aversão ao risco. Então, se olhar para o cenário mais pessimista ou mais crítico, é uma forma de você reduzir os seus riscos também. Eu entendo que é possível,
mas não deixe de olhar também para outros cenários. Por exemplo, você está imaginando que vai ficar tudo fechado até agosto e, de repente, começa a retomar antes algumas atividades. Vai ser pega de surpresa, enquanto alguns concorrentes já estão pensando, já estão achando alternativas. Pensar em cenários também nos ajuda a construir alternativas seguras. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, o mundo ideal é descobrir a vacina, poder todo mundo voltar a circular com segurança. Mas quando a gente vai ler quem entende de vacina, 1 ano é um prazo extremamente otimista ter alguma vacina disponível. Então, para 2021. E antes disso, como que a gente vai conviver? Quais são as formas de manter um pouco da nossa vida? Não é a vida de fevereiro, não é a vida de janeiro desse ano. É o que dá para fazer sem nos expor, sem expor os outros ao risco também. Eu acho que esse é o grande desafio, de repensando a convivência, os cenários, quais são as atividades que mantêm uma segurança maior de interação, a própria questão do delivery que a gente comentou também, de como está protegendo o entregador, o motoboy, quais são os cuidados que estão sendo tomados. Então, acho que tudo isso é importante a gente trazer para o debate na hora de pensar ou repensar o negócio. E aí, o segundo tema que a gente conversou para trazer aqui foi a ideia de repensar o negócio. Então, ao invés do insisto ou desisto, de atitudes radicais, o insisto é continuar fazendo a mesma coisa, da mesma maneira, e o desistir é jogar a toalha. Largar os bets. Largar os bets aqui no Paraná. Vamos repensar, vamos encontrar alternativas para poder entregar o valor para o cliente sem o contato físico, que é o que a gente está limitado hoje. Qual o valor que o meu negócio entrega, o que eu fazia, o que eu sei fazer, porque as pessoas pagam para o meu negócio alguma coisa, e como eu posso fazer isso sem o contato físico. E às vezes é reduzindo muito também o volume, a entrega. Antes o Tucci curtiu ali, deixou um comentário, ele tem uma sorveteria, então provavelmente a forma de consumir sorvete não é mais a mesma. Ir para a sorveteria as pessoas não vão mais, mas o desejo por consumir sorvete, não agora em Curitiba, nessa semana gelada, mas num padrão normal, as pessoas vão continuar querendo consumir isso. Então, como que a gente pode entregar isso sem expor a nossa equipe, sem expor a pessoa ao risco do coronavírus? Então, qual o valor que de fato a gente entrega e como entregar esse valor com o contato físico, com a circulação restrita? Eu acho que esse é um desafio para a gente ir adaptando o negócio, é uma forma que ajuda a poder construir essa mudança, repensar o nosso negócio. E aqui, Josué, pensando nesse questionamento, né, como entregar valor sem contato físico, como entregar valor ao seu cliente a partir da percepção de que as coisas realmente mudaram, né? Pensar uma resposta para isso, não a partir dos seus valores e do seu entendimento, mas, de novo, né, como eu já apontei antes, é a partir da perspectiva do cliente. E existem ferramentas disponíveis na administração de fácil uso que ajudam a você perceber mais o que o cliente precisa e como ele precisa. Então, quando a gente falou ali sobre a construção de cenários, eu falei da necessidade de entrar em contato com os seus clientes, saber como eles estão vivendo, né, essa questão toda do corona. Existe uma ferramenta chamada Mapa de Empatia. É interessante, o José acabou de colocar ali um link que dá acesso a como fazer e fazer o download do PowerPoint que mostra as perguntas e também como construir esse mapa de empatia. Né? Criar empatia é se colocar na posição de alguém, é imaginar-se como alguém, né?
E nesse tempo de coronavírus, mais do que nunca, quanto mais empático nós formos em relação aos outros, melhor, porque melhor será a nossa capacidade de prestar soluções e de encaminhar respostas ao que as pessoas precisam, até mesmo para tomar atitudes da nossa vida cotidiana, né? Como eu posso fazer algo para que a pessoa se sinta abraçada, se sinta atendida dentro das suas necessidades? E, basicamente, o mapa da empatia, essa ferramenta, que, inclusive, a gente pode ajudar depois gratuitamente aos empresários elaborarem nessa rede de apoio que você está construindo a partir desses vídeos, da mentoria, que depois você vai retornar, falar sobre isso, é você perceber o que esse cliente vê, o que ele fala, o que ele faz, com quem ele fala, o que ele escuta, o que ele pensa e o que ele sente. Óbvio que você vai construir isso a partir de uma percepção e da conversa com seus clientes, mas basicamente você estrutura numa folha A4 todo esse conjunto que trata dos aspectos psicológicos do comportamento do cliente. E com base nesse pensamento da capacidade e do pensamento a respeito dos sentimentos que o cliente tem nesse momento, é que você percebe o quanto o seu produto tem forças, o seu serviço tem forças para ajudar o seu cliente nesse momento, ou quais são as fraquezas que você não está vendo e as possibilidades que você não está vendo para entender o que ele quer. De novo, é você construir isso a partir da necessidade do outro, né? Eu, ultimamente, tenho dito essa questão de que aquele empresário que hoje que fala, aqui na minha empresa mando eu, esse é melhor entrar na fase aí do desisto, porque se importar com os outros e escutar os outros é fundamental para que você possa ter uma boa gestão. Então, na sua empresa, quem manda é quem trabalha e quem, de fato, consome, né? E para isso tem que deixar o ego de lado, né? Essa coisinha que nós temos aí que tanto atrapalha a tomada de decisão e gera tantos conflitos no dia a dia, né? Menos ego e mais amor. Com certeza. Acho que esse é o caminho, a gestão cuidando dos colaboradores também, da saúde de todos eles, e todo o suporte que conseguir dar financeiro também nesse momento, acho que é grande desafio, e cuidando dos clientes, ouvindo eles para construir uma mudança junto. Eu coloquei... Além do mapa da empatia, há várias outras ferramentas disponíveis gratuitamente que podem ser fornecidas e que ajudam a organizar a ideia. Porque eu acho que o mais difícil é exatamente isso, né? Imaginar da onde partir, como fazer, e muitas coisas já foram criadas e pensadas em termos de ferramentas de apoio à gestão, que rapidamente vão te ajudar a estruturar melhor o caminho para uma tomada de decisão mais segura sobre o que fazer em momentos como esse, e principalmente não insistir, porque o mundo mudou, não desistir, porque sim, há um pensamento de empreendedor dentro do empresário, dentro dos negócios. A questão é aproveitar esse momento justamente para repensar, porque, como você disse, e eu concordo totalmente, o mundo que existia em fevereiro, né, não existe mais. Não existe mais. E se ele continuar existindo, de fato, a gente não aprendeu nada com isso tudo. É uma questão, penso eu e desejo eu, que se nós não conseguimos refletir para criar um mundo melhor depois disso tudo, então vamos para o desistir mesmo, né? Mas a gente tem visto muita coisa bacana também, tem a sociedade se mobilizado, colaborado, olhado para os mais vulneráveis, então acho que também tem esperança, apesar, o Alan lembrou da cena em Araucária, que foi muito triste lá no mercado, lamentável, mas a gente vê também um monte de cena de gente do bem, cuidando, acolhendo, protegendo um ao outro. Então acho que esses são desafios que a gente vai vencendo junto. Tem várias postagens que eu finalizo com vai passar, vamos passar juntos.
Então, você vai passar e a gente vai ser melhor se aprender a passar por essa junto, um ajudando mais o outro, colaborando, confiando que pode contar com o outro também. No começo da conversa, eu falei bastante de cenário, de olhar alternativas. Isso tem bastante no livro Mais Rápido e Melhor. Até essa conversa foi inspirada um pouco nesse livro. Aqui está o link para quem quiser ver o resumo no YouTube. Se quem puder comprar, fazer a leitura, aproveitar a pandemia para fazer a leitura. É um livro que, apesar do título ser de autoajuda, é um bom resumo de gestão. Vale a pena, tem estudos atuais, citam, falando em ciência, que a gente está se acostumando a falar de novo, e jornalismo, que no Brasil mais que nunca a gente tem valorizado o bom jornalismo. O autor do livro é um jornalista que leu ciência, e ele conseguiu transformar, por meio de algumas narrativas interessantes, temas bem complexos, como modelos mentais, que é um pouco que a gente falou de construir os cenários alternativos na cabeça para tomar decisão, também a tomada de decisão baseada em probabilidade, uso o exemplo do poker. Então é uma boa leitura para quem quiser acompanhar, se aprofundar um pouco mais nos temas que a gente falou aqui, de uma maneira geral, de cenário, de tomada de decisão. É um bom livro. E outra leitura que aí o Escora recomendou também, se quiser comentar um pouco do artigo do Dr. Carlos Augusto Medeiros. Eu particularmente gostei muito desse artigo. É um artigo de jornal, né? Porque uma das coisas que tem me preocupado hoje muito, e até porque ser um dos ramos de meus estudos, de minhas leituras, é sobre a responsabilidade social. E, de fato, hoje a gente percebe que existem empresários, infelizmente, com um discurso e bonitos portfólios de responsabilidade social em seus sites, né? Um discurso empresarial sobre isso, mas, de fato, um discurso pessoal horrível, né? Criando uma legião de odiadores, né? De pessoas que odeiam seus empreendimentos. Então, eu acho que é interessante essa leitura desse artigo do Dr. Carlos Augusto, foi publicado no Jornal de Brasília, porque nos faz refletir um pouco sobre isso, sobre a necessidade de se pensar em ações de responsabilidade social. Eu fazendo a leitura enquanto proprietário de uma empresa, enquanto um professor de gestão, foi a partir daí que eu pensei que, numa frase que ele apontou, que para mim foi muito significativa, né, que pensar no outro é também pensar em você em longo prazo. E a reflexão que eu fiz foi, efetivamente, vão ficar marcadas as pessoas que estiveram a favor da vida e as pessoas que não estiveram a favor da vida. Para mim, não há uma dicotomia, não há uma disputa entre economia e saúde. As duas têm que andar juntas e encontrar soluções em conjunto. Insistir nisso é um erro muito grande, né? E não há vida que retorne. A empresa que vá à falência, sim, mas o negócio pode continuar a existir de outra forma, em outro momento, com outro público, em outra realidade. Uma vida que foi para sempre, ela não volta mais. Então, é importante tentar pensar a respeito dessas coisas sem ideologias ou um pensamento polarizados, né? Principalmente se, enquanto empresário, você faz um discurso político, né? E aí eu tenho muitas restrições em relação a isso. O que eu poderia pensar a partir desse artigo que me fez refletir tomar cuidado com a falsa responsabilidade social, ou seja, discursos antagônicos. As pessoas vão cobrar cada vez mais coerência do político, não misturar posição política com posição empresarial. A empresa é uma coisa e a posição pessoal é outra, porque, obviamente, quando se tem uma determinada postura muito agressiva de um lado ou do outro,
isso pode gerar muitos problemas para a empresa. E a empresa, às vezes, sustenta várias famílias. Então, é interessante saber dosar a respeito dessas coisas para evitar prejuízos e um discurso que pode criar muitos antagonistas para as organizações. Obviamente que cada um que fizer a leitura desse artigo vai ter uma visão diferente, mas o que me pensou e o que me trouxe de inspiração foi justamente nisso. Né? E nessa questão toda de pensar a longo prazo, em cenários, né, essa frase, para mim, dele foi marcante. Né? Pensar no outro e também pensar em você a longo prazo. E eu acho que é muito boa essas colocações, a gente olhar para o outro, ter cada vez mais responsabilidade também. É uma sociedade que está clamando por isso, é um momento que a gente está tendo que tomar decisões mais responsáveis, entender também o papel de cada um. Eu acho que tudo isso são pontos importantes. E até da perspectiva econômica, não tem consumo com medo. A gente está sendo bombardeado, ainda está no meio da guerra, não dá para reconstruir a casa sabendo que o bombardeiro volta na noite seguinte. Então, acho que agora é olhar como a gente vai passar esse período, entender que é um período muito difícil, que não é normal, que tocar negócio é com todas as restrições que a gente nem imaginava, descobrir algumas novas ainda para poder tornar o negócio mais seguro, para a gente poder viver e continuar vivendo. Então, continuar com alguma renda, com alguma troca, mas mais do que, acima de tudo, continuar vivo. Então, até quando a gente estava conversando, eu estava pensando no tema na live, eu queria deixar muito claro que não é escolha para tocar o negócio a qualquer custo, assim, é repensar, mas com todas as limitações. E, eventualmente, até desistir. Eu acho que, nesse contexto da pandemia, desistir também não é uma escolha que a gente tem que deixar fora da opção. Eu acho que dá para buscar repensar, mas tem alguns negócios que vão ter que repensar tão longe que é um novo negócio. Então, desistir um pouco nesse sentido. O que eu entregava de valor para os meus clientes não faz sentido à distância, com a segurança que eu consigo manter hoje, eu tenho que pensar o outro negócio. Pode ser com os colaboradores que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, ressignificar ela. Como que eu olho para as pessoas que eu estou cuidando, que eu quero acolher, para poder cuidar dessas pessoas também. Aqui eu vou colocar de novo o formulário para os empreendedores, que é o segundo, uma segunda iniciativa dentro desse projeto, Repensando o Negócio. Então, vão ser lives semanais e também criar uma rede de mentores para poder conversar com os empreendedores. Se vocês souberem de alguém que é um empreendedor, que quer conversar sobre o negócio, quer tirar dúvidas, quer ter algum acompanhamento, não é consultoria, não é esse trabalho tão dedicado, mas é poder conversar. São voluntários também que vão estar na outra ponta, professores, alguns com experiência de consultoria também, mas é gente que vai poder ajudar a pensar, dar dica de ferramenta, mostrar alguns caminhos, fazer perguntas que você não está conseguindo fazer. Então, acho que isso é uma forma bem importante de poder colaborar. Então, indiquem, passem para os seus contatos que são empreendedores também. A gente vai organizando essa lista para poder colocar todo mundo em contato. E também eu vou subir estou tentando incluir aqui o comentário, mas não está indo no Facebook. Da live da próxima semana é o tema escassez ou abundância. E aí falar de colaboração como forma de encontrar alternativas. Eu vou conversar com a Carol Vermelho, que é executiva, atua na área de gestão, supply, RH, marketing, teve mais de 15 anos na liderança de grandes empresas de varejo, hoje atua como consultora e mentora para implementações de ferramentas de gestão, RH estratégico, workshop de desenvolvimento de times e líderes, e articuladora de projetos com múltiplos stakeholders para desenvolvimento econômico e social.
Então, a próxima semana é na terça-feira, que a gente vai fazer essa conversa, aqui na minha página também. Então, depois eu vou postar, não estou conseguindo subir aqui a imagem, mas depois eu posto essa imagem também para quem quiser já marcar na agenda. Próxima terça-feira a gente continua conversando aí com o tema de escassez ou abundância e de como a colaboração pode ajudar nesse desafio. Scora, uma palavra final aí. A Maria Joana Santos fez uma questão aqui também pedindo que a gente falasse alguma coisa sobre, não apenas do ponto de vista do empresário, mas também da vista do trabalhador, né? E ela ressaltou ali a questão do desemprego. Isso, por si só, já seria uma live de mais ou menos 48 horas de duração e com um debate tão emocionante quanto o show do Alok do último sábado. Mas o que eu posso dizer é que há vários sinais para dizer que também a realidade do emprego mudou muito. Se a gente pega todo o crescimento da uberização do trabalho, ou seja, em que você é um empregado empreendedor, né? E aí você está nesse meio termo entre um e outro e não é nenhum nem outro. Ou ainda todo o movimento que teve de mudanças na legislação social, isso por si só já indica que muitas coisas no ambiente do trabalho vão mudar. E, de novo, não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim. Estou dizendo que isso será diferente. Todo o crescimento do teletrabalho e do trabalho em casa e o fato das pessoas se acostumarem e verificarem as vantagens e as desvantagens disso do que antes era apenas um discurso. Então, de fato, aqui você tem um tema muito interessante também para fazer um debate e fazer as pessoas pensarem nessa questão de construção de cenários, inclusive para as suas atividades profissionais enquanto fornecedor de mão de obra, né? Então, é interessante pensar também nessa questão, né, enquanto trabalhador. Mas, de fato, há de se perceber que a flexibilização das leis trabalhistas, toda essa questão que foi aberta e possibilitada com redução de salários por causa do coronavírus, e o movimento de trabalho a partir de aplicativos e para aplicativos, já mostra sinais muito fortes de que essas coisas vão mudar muito e muito rapidamente depois que isso tudo passar. Então, eu acho interessante que esse exercício de repensar cenários, né, também sejam feitas a partir da nossa perspectiva, da perspectiva daquela pessoa que é trabalhadora. Também sentar e imaginar, ok, o que eu vou fazer se essa epidemia se agravar e se o isolamento se agravar, o que fazer se as coisas continuarem do jeito que estão. Então, também pensar com uma mentalidade de empresário na busca de soluções a partir de uma perspectiva da oferta do trabalho e de trabalhador. Bom, Scora, obrigado por responder a pergunta. Eu acho que você falou bem. É um desafio a questão de desemprego. Eu acho que a gente tem olhado para políticas públicas para dar conta nesse momento da crise, do auxílio emergencial, de outras alternativas, que o emprego, de fato, ele está afetado, mas outra forma de emprego. Quem tiver desempregado também, eu acho que a alternativa é pensar nesse momento quais são as funções que um estado de guerra precisa. Então, que atividade que está sendo desenvolvida para combater o coronavírus? Atividades de limpeza, de produção de máscara, respiradores. Quem for procurar emprego, acho que não é o emprego que gostaria, muitas vezes, mas de buscar em locais que estão demandando. Eu tenho uma aluna que trabalha no sindicato de supermercados que tem tido bastante contratação. Então, as pessoas estão consumindo principalmente no mercado em vez de outros locais. Então, quem for procurar algum emprego, precisar nesse momento, pense no que está sendo relevante
para esse momento da pandemia. Depois, passada a pandemia, você busca um emprego mais realizador, mais significativo. Eu acho que agora é de que forma você pode contribuir para a sociedade também trabalhando. Quero agradecer ao Scora pela participação dele, pela disponibilidade, de vir aqui conversar com a gente. Eu acho que é bom poder conversar sobre isso, pensar em cenários, pensar em alternativas. Então, Scora, muito obrigado por participar dessa conversa. Obrigado por todo mundo aqui que veio conversar também, participar dessa conversa, fazer os comentários. O Mário Pailo falou que contrataram 2 pessoas essa semana. Então, a gente termina a live com uma notícia boa, mostrando também que tem alternativas nesse momento difícil. Eu acho que a gente encontra formas de trabalhar, de poder estar junto nesse momento também, mas acima de tudo se cuidar um do outro, ajudar, não é vergonha, quem precisar de ajuda também. Eu acho que cada um, quando a gente colabora, a gente se dá bem enquanto sociedade. Quando a gente é egoísta, é uma sociedade que se dá mal, tem muita miséria, tem muito problema. Então, que pelo menos a pandemia nos ensine a colaborar, a confiar no outro também, que quando precisar ele vai me ajudar, e quando ele estiver me ajudando não é com segundas intenções, com outra questão por trás. Então, acho que quando a gente trabalha colaborando, ajudando um ao outro, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Obrigado a todos vocês aí pela atenção de vocês, por participarem dessa conversa com a gente também. Obrigado a todos e estou sempre disponível se for para trabalhar pelo bem de todos e para todos. Obrigado, Scora. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo. Depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube também, então além daqui do Facebook, vai estar disponível no YouTube. Quem quiser acompanhar, compartilhar para os amigos também, fica à vontade. E compartilhe os links também para quem quiser acessar o projeto de mentoria de empreendedores. Entre lá que a gente vai conversando para poder ajudar todo mundo. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Um abraço.